Já pensou em simplesmente maratonar um canal no YouTube, e já sair pronto para passar em um concurso? Isso não é sonho. É realidade. Este aqui é o canal, que transforma seu tempo na frente da tela, em preparação de verdade. Curta, comente, inscreva-se, e comece agora sua maratona rumo à aprovação. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para as provas: os elementos da comunicação. Esse conteúdo costuma aparecer em questões de interpretação de texto e também nas que envolvem funções da linguagem. Vamos entender o que compõe o processo comunicativo e como isso pode cair na sua prova. Vamos começar? Introdução à comunicação. A comunicação é um processo fundamental para a interação entre os seres humanos. Trata-se da troca de informações por meio de códigos, como a linguagem verbal e não verbal. Compreender os elementos que compõem esse processo é essencial para interpretar e produzir mensagens de forma eficaz, especialmente nas provas de língua portuguesa. A comunicação está presente em absolutamente tudo o que fazemos no nosso dia a dia. Sempre que falamos, escrevemos, gesticulamos, ou mesmo trocamos mensagens no celular, estamos nos comunicando. Mas, para que essa comunicação aconteça de forma eficaz, é necessário que alguns elementos estejam envolvidos. E é exatamente isso que vamos estudar aqui. Os componentes essenciais desse processo. Dominar esse conteúdo vai ajudar você a interpretar melhor os textos e identificar o que se espera em determinadas questões. O que são elementos da comunicação? Os elementos da comunicação são os componentes envolvidos no processo comunicativo. Cada um possui uma função específica, que contribui para que a mensagem seja transmitida de maneira clara. O estudo desses elementos permite a identificação de falhas na comunicação e auxilia na compreensão da intenção do emissor. Os elementos da comunicação são como peças de um quebra-cabeça. Cada uma delas tem uma função específica, e todas juntas formam o processo de comunicação. Quando compreendemos o papel de cada elemento, conseguimos perceber, com mais clareza, como uma mensagem é construída e como ela pode ser interpretada. Isso é muito útil, não apenas para resolver questões, mas também para a vida cotidiana, já que uma boa comunicação evita ruídos e mal-entendidos. Os 6 elementos da comunicação. Aqui temos os 6 elementos principais do processo comunicativo, de acordo com o linguista Roman Jakobson. Observe a tabela. O emissor é quem envia a mensagem, ou seja, quem fala ou escreve. O receptor é quem recebe a mensagem, o ouvinte, o leitor. A mensagem é o conteúdo, o que está sendo comunicado. O canal é o meio pelo qual a mensagem chega até o receptor. Pode ser a fala, o papel, o celular, a internet. O código é o sistema de signos que o emissor e o receptor precisam compartilhar, como a língua portuguesa. E o contexto é o assunto, ou a situação que dá sentido à mensagem. Esses 6 elementos precisam estar bem conectados, para que a comunicação aconteça de forma eficiente. Exemplo prático dos elementos. Vamos ver agora como esses elementos aparecem em uma situação real. Vamos pegar a seguinte frase. João enviou um e-mail para Maria, informando a data da reunião. Analisando essa frase. O emissor é o João, que está enviando a mensagem. A receptora é Maria, que vai receber a informação. A mensagem é o conteúdo que informa a data da reunião. O canal é o e-mail, que é o meio utilizado. O código é a língua portuguesa escrita. E o contexto é a necessidade de comunicar a data da reunião. Percebe como todos os elementos estão presentes? Esse tipo de análise é muito comum em provas, então é bom treinar bastante. Funções da linguagem e elementos da comunicação. Além de entender os elementos, precisamos saber como eles se relacionam com as funções da linguagem, que também costumam ser cobradas em provas. Cada função da linguagem se concentra em um desses elementos.
Vamos observar a tabela. Quando o foco está no emissor, temos a função emotiva, que expressa sentimentos e emoções. Se a ênfase é no receptor, temos a função apelativa, que tenta convencer ou influenciar. Quando a prioridade é a mensagem em si, usamos a função poética, muito comum na literatura e na publicidade. Se o destaque está no canal, temos a função fática, usada para iniciar ou manter a comunicação, como no alô. Com foco no código, temos a função metalinguística, usada para explicar o próprio código, como quando explicamos uma palavra. E quando a atenção está no contexto, temos a função referencial, que transmite informações de maneira objetiva. Importância em provas. Agora, que você já conhece os elementos da comunicação e suas respectivas funções, é importante saber como isso aparece nas provas. Questões sobre esses temas são muito comuns, especialmente em textos publicitários, tirinhas, charges e textos informativos. A prova pode perguntar, por exemplo, qual é a intenção do texto, para quem ele se dirige, ou qual é a função predominante da linguagem. Saber identificar os elementos envolvidos na comunicação ajuda a responder esse tipo de questão, com muito mais segurança. Dicas para resolver questões. Veja agora algumas dicas práticas, que vão ajudar você na hora da prova. Identifique quem fala, e para quem. Isso ajuda a encontrar o emissor e o receptor. Analise o meio utilizado e a linguagem usada. Esses são o canal e o código. Preste atenção no assunto principal. Isso indica o contexto e a mensagem. Observe qual é o objetivo do texto. Isso mostra a função da linguagem predominante. E fique atento a palavras como intenção, objetivo, finalidade. Esses termos indicam que a questão está relacionada à comunicação. Conclusão. Para finalizar, lembre-se: entender os elementos da comunicação e as funções da linguagem é essencial para quem quer se sair bem em provas de português. Esse conhecimento permite interpretar melhor os textos e compreender a intenção por trás de cada mensagem. Com prática e atenção, você vai perceber que esse conteúdo se torna cada vez mais intuitivo. Continue estudando, revisando e resolvendo questões, e o sucesso será consequência. Como sempre fazemos, vamos agora à nossa primeira questão, que caiu no concurso do Banestes, para analista de comunicação, organizado pela Banca FGV, no ano de 2023. Preste bastante atenção. Em relação aos elementos da comunicação, assinale a alternativa que apresenta corretamente a correspondência entre o elemento e sua função. Alternativas: A. Emissor. Função referencial. B. Receptor. Função metalinguística. C. Mensagem. Função poética. D. Canal. Função emotiva. E. Código. Função conativa. Escolha a resposta que você acha certa. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra C. Mensagem, função poética. Vamos entender o porquê. No processo de comunicação, cada elemento tem uma função predominante. A função poética é aquela que coloca o foco na mensagem em si, valorizando a forma como ela é construída. Isso é comum em poemas, frases de efeito e textos publicitários. Por exemplo, um verso como "Amar é mudar a alma de casa" não tem como foco o conteúdo prático da mensagem, mas sim o efeito estético e emocional que ela causa. Já as outras alternativas confundem os elementos. Emissor se relaciona à função emotiva, não referencial. Receptor está ligado à função conativa. Canal se relaciona à função fática, como em alô. Código está ligado à função metalinguística, como em um dicionário. Por isso, a única correta é a letra C. Agora vamos à segunda questão, aplicada no concurso da Câmara de Ipu, Ceará,
para agente administrativo, pela Banca Cetred, também em 2023. Acompanhe. Em conformidade com o Manual de Redação da Presidência da República, a finalidade da língua é comunicar, seja pela fala ou escrita, caso das redações oficiais. Considerando esse aspecto, é correto afirmar que, para que haja comunicação, será necessário 1. Alguém que comunique. 2. Algo a ser comunicado. 3. Alguém que receba essa comunicação. 4. Alguém que autorize. Alternativas. A. 1, 2 e 3. B. 1, 2 e 4. C. 1, 3 e 4. D. 1, 2, 3 e 4. E. 2, 3 e 4. Escolha a resposta que você acha certa. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra A. 1, 2 e 3. Para haver comunicação, são necessários 3 elementos básicos. O emissor, quem comunica. A mensagem, o que está sendo comunicado. E o receptor, quem recebe a comunicação. O item 4, alguém que autorize, não faz parte do processo comunicativo em si. Ele pode até ser relevante em contextos burocráticos, mas não é um elemento essencial da comunicação, segundo os modelos clássicos. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Agora vamos para a terceira e última questão de hoje. Essa foi aplicada no Conselho Nacional do Ministério Público, para o cargo de analista, comunicação social, pela Banca Cebrasp, também no ano de 2023. Julgue o item a seguir, acerca da retórica e da teoria da argumentação, bem como de temas emergentes da comunicação. A utilização da retórica, a partir de argumentos lógicos e de formas intencionais no discurso, auxilia na obtenção de aprovação da audiência e reconfirma as opiniões dos destinatários. Alternativas. Certo. Errado. Escolha a resposta que você acha certa. Escolheu? Ok. A resposta correta é certo. Vamos entender. A retórica é a arte de convencer e persuadir por meio do discurso. Quando se usam argumentos lógicos, bem estruturados, com uma intenção clara, o discurso tende a ser mais eficaz e influencia mais o receptor. O objetivo da retórica é exatamente esse: obter a aceitação do público-alvo, e até mesmo reforçar o que ele já acredita. Portanto, a afirmação está correta e bem alinhada com os estudos sobre comunicação e argumentação. Até a próxima aula!